Olha, gente, o Superior Tribunal de Justiça ordenou o afastamento imediato do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do cargo por 180 dias. Ele é suspeito de envolvimento em irregularidades nas compras para a pandemia de Covid-19. Não há ordem de prisão contra o governador. Outro alvo é o pastor Everaldo, que foi preso e seu partido, o PSC, já liberou uma nota colocando o político à disposição e dizendo que confia na justiça. A defesa do governador disse receber com grande surpresa a decisão de afastamento. Já Witzel disse que hoje a decisão de afastá-lo do cargo foi política. O governador atacou diretamente a subprocuradora Lindora Araújo, que comanda a Operação Lava Jato, na Procuradoria-Geral da República. Segundo Witzel, ela está o perseguindo e tem relações diretas com a família Bolsonaro. O presidente, por sua vez, riu ao comentar com um apoiador a situação do governador do estado do Rio de Janeiro. Vou começar essa tarde com você, Thaís Oyama. Seus comentários aí sobre esse afastamento do Witzel. Pois é, Paulo, tem muitas perguntas ainda, né? A investigação está sob sigilo e a gente sabe algumas coisas, mas não todas, e o que falta saber é bem importante. O que dá para saber até agora? Não cheira nada bem e não tem como justificar alguém que foi eleito justamente com a bandeira da moralidade, né? Condescender com o fato de a mulher advogada receber dinheiro de um grupo ligado a um dos maiores fornecedores do Estado, que é o notório Mário Peixoto. Foi esse o caso da primeira-dama Helena Witzel. Ela recebeu dinheiro de sócios de um grupo ligado a esse maior fornecedor do Rio de Janeiro, que é o Mário Peixoto. Então, isso é bastante complicado para o governador responder. Ele que foi eleito com essa bandeira da moralização, ele era um aliado do presidente Jair Bolsonaro, depois brigou, mas tinha bandeiras muito parecidas com as do presidente, muito alinhadas com as do presidente. O combate à criminalidade e o combate à corrupção eram as duas mais fortes. E agora, isso aí. Outra coisa a se estranhar é o fato do escritório da primeira-dama Helena Witzel não ter funcionário nenhum. E veja só a coincidência. O fato de o escritório ter se regularizado para emitir notas fiscais, ou seja, para fechar contratos e receber dinheiro, um mês antes de fechar contrato com a turma desse Mário Peixoto. E outra coisa que também chama atenção, depois que ela, Helena Witzel, fechou esse contrato com a turma do Mário Peixoto, então ela e o marido, o governador Witzel, mudaram o contrato de casamento deles, passaram a ter comunhão de bens, comunhão total de bens, justamente um mês depois dela fechar esse contrato. Tudo isso é bastante estranho e a gente não tem acesso a mais nada, é isso que se sabe até agora e o que se sabe não cheira bem. Por outro lado, é fato que o governador, agora governador afastado, Wilson Witzel, ele iria indicar até o final do ano o novo chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro. Cabe ao governador fazer isso. E ele faria isso até o final do ano. E como a gente sabe, o Ministério Público do Rio de Janeiro é o responsável pela investigação do caso da Alerj, o caso da rachadinha na Alerj, que envolve o hoje senador Flávio Bolsonaro. Então, agora, com o governador afastado, quem deve fazer essa indicação, quem vai escolher o chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro, que é tão importante para essa investigação da rachadinha na Alerj, é o vice dele, o Cláudio Correia. Correia, é isso? Cláudio Correia. Aliás, também alvo da busca do mandado de busca e apreensão hoje, assim como o terceiro na linha sucessória do governo, né? O petista Feliciano, como é o nome dele também? André Feliciano. Então, os dois Siciliano. Os dois seguintes à linha sucessória do governador também estão no mesmo rolo, mas não estão afastados por enquanto. Cláudio Castro, Thaís Oyama, o vice hoje está ruim. Então, é Cláudio Castro, o vice, e André normal. Feliciano, o presidente da Alerj, que é o terceiro na linha de sucessão. Siciliano. Na linha de sucessão do governador Witzel. Então, o que se tem até agora? Os procuradores dizem que tem provas suficientes contra o governador Witzel. As provas são robustas. O que diz o Witzel? O governador Witzel diz que é tudo uma trama, sugere que é tudo uma trama envolvendo os Bolsonaro para beneficiar o senador Flávio Bolsonaro. Mas eu quero lembrar aqui que as hipóteses não são necessariamente excludentes. As duas podem estar certas em alguma medida, né? Por exemplo, o governador Witzel pode sim ter cometido um crime roubando dinheiro da saúde em plena pandemia e pode ser o
o outro mais novo governador do Rio de Janeiro a ir para a cadeia. E, ao mesmo tempo, também é uma hipótese o clã Bolsonaro ter mexido os pauzinhos para piorar a situação do ex-aliado Witzel, né? E para melhorar, em contrapartida, a situação do hoje senador Flávio Bolsonaro por meio da aproximação com o seu vice e agora governador em exercício do Rio de Janeiro. E no meio disso tudo está o pobre povo do Rio de Janeiro, né? Que já está no 6º governador investigado, sem falar nos 5 que já foram presos em algum momento. Perfeito. Você, Rodrigo, por favor. Paulo, como a Thaís já dissecou um pouco o caso específico do Witzel, sua esposa e tudo mais, eu vou fazer uma análise um pouco mais abrangente do Rio de Janeiro. Só vou falar um comentário antes sobre a questão específica do afastamento do Witzel, que o Poder Judiciário tem muito poder no Brasil mesmo, né? E a gente fica pensando nisso, né? Cada um nessa disputa tribal comemora quando é o adversário que está indo para o espaço, né? Mas a gente tem que pensar, às vezes, nos mecanismos e questionar isso, né? Amanhã pode ter um ministro do STF que, de forma monocrática, resolve afastar um presidente da República. Imagina uma coisa dessas, né? Então, delator é uma coisa, mas provas são outra história, né? Então, é preciso ter provas. O que nós sabemos até agora desse caso sugere que há fortes indícios e que tem ali muito batom nessa cueca, né? Então, é preciso ir a fundo. Acho que ele vai se encalacrar. Inclusive, parece que o Alexandre de Moraes já derrubou também o veto a decisão do Toffoli que impedia o processo do impeachment de seguir seu curso, né? Então, a vida política do Witzel está praticamente enterrada e acho eu que é merecido esse destino, né? Agora, veja, eu acho que nós temos que pensar sobre o fracasso do Rio de Janeiro, que é a pergunta que você colocou no início para provocar, né? O Rio é uma esculhambação, né? A política e o crime não é novidade, isso e não é exclusividade do Rio, andam de mãos dadas desde muito e em tudo que é lugar. Mas no caso específico do Rio parece ser muito pior. Parece ser realmente o crime que tomou conta da política, né? Basta ver que o Sérgio Cabral continua preso, passou pela prisão algumas vezes garotinho, sua esposa, o Pezão. Então é um negócio realmente dominado pelo crime. E uma das análises que eu faço sobre isso, né, e aí eu sei que pode talvez incomodar alguns aí, né, a patota e tudo, é o seguinte: onde que a esquerda caviar é mais forte? Onde é que a esquerda caviar proliferou? Onde foi que Heloísa Helena, quando foi candidata à presidência pelo PSOL, teve mais votos, por exemplo? Onde que a Dilma ganhou com certa vantagem? No Rio de Janeiro, terra do Projaquistão, né, onde no Leblon pulula mais comunista do que em Cuba. Então, veja, isso tem alguma coisa a ver. Por quê? Porque é para fugir dessa patota que muitas vezes o povo carioca cai no colo de turma fisiológica e bandida, ainda que disfarçada como um ex-juiz com um discurso durão para combater o crime, né? Enganou bem. Agora, basta pensar no caso da prefeitura, né? Sai do governo e vamos para a prefeitura. Por que o Crivella é o prefeito? Todo mundo mete o pau, a imprensa adora bater, mas por que o Crivella é prefeito? Porque a concorrência dele, a alternativa do carioca, era o Marcelo Freixo. Alguém tem dúvidas que a prefeitura sob Marcelo Freixo estaria 1000 vezes pior? Ninguém tem dúvida. Por isso que quer dizer, ninguém à exceção dos comunistas do Leblon. Então é por isso que a turma do MDB navega nada de braçada no governo e por aí vai, né? É fisiologismo, é compra de voto e é a alternativa péssima de um Estado dominado pela mentalidade da típica esquerda caviar, né? Sobre o governador também, mais uma nota, né? O Covidão vem aí, tá vindo, não é só no Rio de Janeiro, tem vários indícios em outros estados, né? Os órgãos de controle atuaram dessa vez com muita rapidez, né? E acho que a turma não deve estar dormindo muito tranquila, né? Isso é bom sinal. Agora, como a Thaís mesmo colocou, né? Olha quais são as alternativas. Sai o Witzel, entra o vice que está encalacrado. Se ele também sair, entra o siciliano, que é aquele da lista do COAF, de supostas rachadinhas, né? Que identificou movimentação suspeita, é o primeiro da lista, que movimentou 50 milhões, enquanto que o Flávio Bolsonaro, que sem dúvida recebe 99% da atenção, porque é filho do presidente, em parte a gente entende, outra parte é perseguição, era o 17º nome da lista, com a movimentação de 1,2 milhão, contra 50 milhões do siciliano do PT, que preside a Alerj hoje, quer dizer, e é um petista, não precisa dizer mais nada, não precisava nem de COAF, o sujeito é petista. Então, olha a situação do meu querido Rio de Janeiro, né?
é complicado, né? É complicado e tem gente que quer que eu volte. Se eu voltar é para São Paulo, né? Não é para o Rio, não dá. O Rio realmente é um experimento social, mas muito fracassado. É uma pena. O que acontece com a política no Rio de Janeiro, Josias de Souza? Pouco antes de assumir o governo do Rio de Janeiro, como uma das grandes novidades da autoproclamada nova política, o Wilson Witzel disse que seria implacável com a bandidagem. Ele declarou, antes da posse, a polícia vai fazer o correto, vai mirar na cabecinha e fogo, para não ter erro. Descobriu-se que, sob o Wilson Witzel, a exemplo do que ocorria em governos anteriores, a criminalidade não está só nos morros cariocas. O Ministério Público informa que o Palácio das Laranjeiras continua sob domínio de uma organização criminosa. Assim, o Ministério Público define o governo de Wilson Witzel e suas adjacências, uma organização criminosa. Assaltou-se verba destinada a combater a pandemia. Isso é o que informam os investigadores. Chamado a agir, o ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, abateu o mandato do Witzel à moda Witzel. Mirou na cabecinha e fogo. Afastou o governador do cargo por 6 meses. Fez isso numa decisão monocrática, individual, na terça-feira. Isso vai ter essa sua decisão a Corte Especial do STJ, que é composta por 15 magistrados, os magistrados mais antigos do tribunal. 2 deles devem se declarar impedidos. E o mais provável é que o colegiado avalize a decisão monocrática do ministro Benedito. Restará ao Witzel ainda recorrer ao Supremo. É improvável que o governador retorne ao cargo. Mas ainda que voltasse, ele sofreria o impeachment, que já caminha a passos céleres, já num estágio bem avançado, na apodrecida Assembleia Legislativa do Rio. A caminho do Palácio do Planalto, o presidente Bolsonaro achou que seria uma boa ideia parar no cercadinho do Alvorada. Manteve ali com uma espécie de jogral com um apoiador vindo do Rio de Janeiro. O presidente disse que a situação está pegando no Rio. Aí perguntou, quem é o teu governador? Aí o devoto respondeu, meu governador é o vice. O Bolsonaro, entre risos, disse, está acompanhando aí. Cabe perguntar o seguinte, do que é que está rindo o presidente da República? O Witzel chegou ao governo do Rio de Janeiro na aba do bolsonarismo, numa campanha que foi ornamentada pela figura de Flávio Bolsonaro, que disputava o Senado ali ao lado do governador. Hoje, Flávio Bolsonaro está envolto em suspeição, num caso que respinga na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro. No Rio de Janeiro, considerando-se os escândalos já julgados e os que aguardam na fila por uma sentença, os corruptos e os suspeitos servem principalmente como assunto de conversa. Quando a pessoa está numa rodinha de amigos, é inútil mudar de assunto no Rio de Janeiro. Pode-se, no máximo, mudar de corrupto ou de suspeito. Dos 4 antecessores do Witzel, 3 já passaram pela cadeia. O Garotinho, a Rosinha, o Pezão e um outro, o Sérgio Cabral, ainda está em cana. E para o presidente Bolsonaro, investigação na biografia dos outros é refresco. Mas a situação no Rio de Janeiro não está para risos. O presidente não deveria ficar rindo do que acontece no Rio de Janeiro. Constantino pedindo. Não, pedi porque eu esqueci na minha análise inicial de falar desse assunto, né? É interessante a gente olhar que o Rio, onde pulula tanto escândalo de corrupção, onde o Cabral desviou centenas de milhões de reais, o Garotinho é acusado de coisas mirabolantes também e tudo mais, a família que vem do Rio na política, o clã Bolsonaro, que provavelmente é a família que tem mais escrutínio da mídia e tudo, da história da República do Brasil, devem ter investigado desde quando os filhos começaram a engatinhar até hoje, né? A pergunta que precisa repetir é sobre um cheque de 89 mil reais. Eu acho que isso chama atenção, óbvio que chama atenção, as pessoas têm senso de proporção, né? Essa narrativa à la Karnal, de que se você deu um dia uma cervejinha para um guarda, você é igual ao Lula, isso não convence ninguém. Então é óbvio que as pessoas têm senso de proporção e percebem isso. No estado que tem mais corrupto, que tem
esse estado lamentável que estamos descrevendo, a família que vem de lá e que é mais investigada, pelo menos pela mídia, desde sempre, né? E já encontraram tudo que era possível a princípio, o máximo que conseguem repetir como pergunta, e é gado, né, que chama, quando todo mundo faz a mesma pergunta ao mesmo tempo, no som do berrante. Quando o gado vai fazer a mesma pergunta, é sobre 89 mil reais. É óbvio que o povo percebe isso. E eu só queria também pontuar que é curioso, até que a Thaís, coitada, eu até entendo, ela nem lembrava o nome do siciliano. É exatamente por isso, é porque a mídia dedicou 99,99% do seu tempo para falar só, realmente, do Flávio e do Queiroz. Josias. Eu não sou tão otimista quanto o Constantino em relação a que não me sinto autorizado a dizer já se encontrou tudo o que era possível em relação aos Bolsonaro. Não sei. É preciso averiguar. O Flávio Bolsonaro interpõe um recurso atrás do outro, já passa de uma dezena o número de recursos, porque ele não quer deixar o processo evoluir. No caso do Wilson Witzel, o que se diz na acusação do Ministério Público é que um pouco mais de 500 mil reais passou pelo escritório da mulher dele, dinheiro proveniente, segundo o Ministério Público, de corrupção. E desse total, um pouco mais de 70 mil foi para a conta do Witzel, diretamente na conta dele. Então nós estamos falando aí de coisas equiparáveis, né? Não são coisas muito distantes uma da outra. 89 mil da conta da primeira-dama tem mais do que na conta do Witzel. Então, eu não costumo medir corrupção pelo tamanho do roubo. Eu costumo medir corrupção pelo roubo. Existe o roubo, é corrupção. E eu não acho que se deva contemporizar com uns e com outros, porque roubou menos. Primeiro, é preciso aguardar o final da investigação. E segundo, se roubou pouco é porque teve pouca oportunidade. Quem rouba no pouco pode roubar no muito também. Constantino. Não, só para entender se o Josias está dizendo, então, que o ladrão de galinha ou o sujeito que entra no supermercado e furta uma manteiga é igual, então, ao PT que assaltou o Estado brasileiro e criou o mensalão. Só para entender se é isso mesmo que ele está dizendo. Eu não vou comparar o Flávio Bolsonaro com o ladrão de galinha, não. Se você quer isso, Bolsonaro, o Constantino, se você acha que deve fazer isso, então é um juízo que você deve fazer. Eu não comparo, eu não equiparo o Flávio Bolsonaro, o Witzel, a uma pessoa que entra, às vezes até com fome, vai no supermercado, mas eu achei que roubo era roubo. Biscoito. Então roubo não é mais não roubo. Faço essa comparação. Se você quer fazer, faça. Agora, não comparo o ladrão de galinha, não. Mas é que você acabou de dizer roubo é roubo. Então eu não entendi. Então roubo tem roubo e roubo. O roubo estamos falando de corrupção, né, Constantino? Estamos falando de corrupção, né? Não estamos falando de roubo de galinha, não. Estamos falando de corrupção. Tá, entendi. Rachadinha, então, embora esteja ali no diminutivo, rachadinha é roubo, é desvio de dinheiro público. Eu trato entrar assim. No supermercado e roubar não é roubo. Como é? Entrar no supermercado e roubar não é roubo. É o que? Justiça social? A legislação brasileira, Constantino, contempla a hipótese de os juízes, inclusive, em perdoarem um ladrão que roubou. Eu vejo lógica no assalto, é isso? Em circunstâncias que roubou em circunstância de dificuldade, que entrou no supermercado. Isso a legislação brasileira contempla, inclusive, o perdão para esse tipo de ladrão. É ladrão, é roubo. Agora, eu insisto, se você quer comparar o roubo, rachadinha... Não coloca palavras na minha biscoito, boca. Com ladrão de galinha, você pode comparar, mas eu não faço essa comparação. Quem está falando isso é você. Eu só estou querendo entender se roubo é roubo, só isso. Então você já entendeu. Eu estou dizendo para você. Você já entendeu o meu ponto de vista. Eu não comparo rachadinha, a despeito do diminutivo, mas você com ladrão de galinha, não. Para mim, quem faz rachadinha, para você entender bem, quem faz rachadinha para mim é corrupto, não é ladrão de galinha. Esse é o meu entendimento. Constantino, para finalizar? Não, acho que o público já entendeu bem, já entendeu. Se desviou R$1 do setor público ou se foi o PT, para o Josias, roubo é roubo. Agora, se o cara entrou, botou a arma na cabeça talvez de um caixa e levou comida, aí talvez seja justiça social, não sei. Vamos dar outro nome aí, não é ladrão. Constantino, de novo, Constantino, não põe a coisa na boca dos outros. Eu presumo que tenha ficado claro. No dia que nós estivemos comentando aqui, alguém que entrou no supermercado, botou uma arma na cabeça do caixa, aí nós vamos comentar isso. Hoje nós estamos comentando o caso do Witzel e estamos comparando com o caso do Flávio Bolsonaro. Para mim, insisto, para ficar bastante claro, para mim, rachadinha, para ficar claro para você, é corrupção.
não é roubo de galinha, não é, um roubo de pequena monta. Para mim é corrupção. Muito bem, Thaís Oyama, tá vendo a discussão calada, não quer falar nada? Tô calada, porque essas analogias aí não estão dando certo. Constantino não devia insistir, porque aquela analogia com a empregada doméstica foi ruim, você sabe disso. Essa Não, tá não foi pior ruim, não, ainda. É melhor a gente parar. É rachadinha, Thaís, acabou. Peculato, Thaís. desvio de dinheiro público. Não adianta Sim. tentar assoprar. Olha só, quem está tentando assoprar, não sou eu não, tá? Quem está tentando assoprar na direção que interessa por ódio ao governo são vocês. Veja, eu acho que rachadinha é rachadinha. Aliás, o pessoal considera no estatuto lá, só que chama de cotização. Eu acho que tem que prender todos se a punição é prisão. Todos. Agora, veja, você não conseguia lembrar nem o nome do pobre coitado do petista. É porque hoje é sexta-feira, porque ninguém fala dele. Sexta-feira, não é porque a mídia não martela o nome dele. Constantino, você não está sendo sério. Você não pode comparar um presidente da LERJ, que a gente não sabe, eu pelo menos não lembrava, como você lembrou, ao filho do presidente da República. Por favor, isso não é um argumento honesto do ponto de vista intelectual. Honesto é falar que eu disse que uma empregada doméstica sem carteira é igual a rachadinha. Enquanto eu estava dizendo apenas o argumento que eu usei com o Josias agora. Quem disse Mas isso foi seria você, da esquerda sem espantalho. Não, você está elogiando a reação que teve, uma reação dentro da patota, da bolha. Qualquer pessoa séria viu que aquilo era ridículo. Que eu não comparei uma coisa com a outra. É impressionante. A gente está tratando aqui do caso do Wilson Witzel e o Constantino quer justificar que falou já do as Bolsonaro. Perversões, quer justificar as perversões do Flávio Bolsonaro. É o contrário, nós estávamos falando do caso do Witzel e você parou no Bolsonaro, que aliás é sempre. Se a gente for falar sobre viagem a Marte, o presidente Bolsonaro hoje, na saída, o presidente Bolsonaro, na saída do Palácio da Alvorada, tratou desse assunto. E riu. O comentário é meu, Constantino. Você pode discordar dele. Agora eu ponho o comentário é meu também, não estou entendendo. Você quer me pautar? O comentário é meu também. Cuida do teu, eu cuido do meu. Então tá bom. Então vamos justificar aqui a rachadinha do Flávio Bolsonaro. Josias e Constantino, por favor. Não estou justificando, não. Não tô, não. Tá bem. Não bate em espantalho, não. Josias e Constantino e Thaís Oyama, vamos lá. O nosso espectador está imaginando que hoje é sexta-feira 13, mas hoje não é. Hoje é apenas sexta-feira neste programa e tem muita participação lá no Twitter. Eu queria dar uma lida aqui num tweet que o Paulo Dantas escreveu agora, exatamente comentando esse assunto que a gente está discutindo aqui no programa. Vendo a situação do Rio com Witzel, eu só me lembro que William Gibson já tinha razão em 2017. Populismo é um pesadelo para a democracia. Pode resultar na eleição de alguém muito tolo ou talvez um criminoso ou ambos. Valeu, Paulo Dantas, tem uma bandeirinha ali do Canadá, não sei se ele tá também lá no Canadá, brasileiro no Canadá, um abração para você, meu xará. A produção me informa agora que nós vamos para um rápido intervalo comercial, sexta-feira, mas não quer dizer que este programa não tem um debate quente, principalmente de alto nível. Aguenta aí que daqui a pouquinho o 3 em 1 tá de volta.